Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Faria, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus, primeiramente, por estar vivo, a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários, é muito importante para mim. Continue fazendo, repasse para um amigo, para uma amiga e compartilhe, né, porque isso é fundamental, é muito importante. Conto com a sua colaboração, é muito importante a sua colaboração, tá bom? Quero agradecer aos 158 amigos que acreditaram no meu trabalho, já se inscreveram no meu, no meu canal. Bom, continuo aqui hoje com nossa meta, né, que é a leitura da Constituição. O vídeo de hoje, eu vou tratar aqui dos bens da União, né? É complicado, tem alguns artigos na Constituição que a gente não tem como não ler, né? É ler um a um, né? Porque é demorado mesmo. A minha proposta desse vídeo é fazer uma leitura da Constituição, né? Então, que diz assim: são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. É claro, isso é uma leitura parece invasiva, mas não é, porque nós em 1988 nós rompemos com o passado, né, com um processo de ditadura, o rompimento de um Estado através de uma revolução, o que nos permitiu uma nova Constituição, um novo Estado, uma nova configuração. Então, o legislador ele foi preciso quando disse, né, os que atualmente lhe pertencem e os que virão, né, vierem a ser atribuídos, né. Então, pertence à União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. São aquelas terras, aqui onde a gente mora, no Nordeste, fica muito difícil de nós falarmos isso, mas quem mora lá na região Norte, região Centro-Oeste, tem as divisas dos países, com nossa divisa com a Argentina, né, lá no Sul, nossa divisa com o Uruguai, com o Paraguai, então tem essas fronteiras que são áreas que tem que pertencer à União porque são áreas de segurança, né? As fronteiras das fortificações e construções militares, né? Porque na época lá as construções militares eram feitas próximos aos rios, próximos ao mar, porque os nossos canhões, né, não tinham muita potência para atirar a longo prazo. Então, os fortes, a vigilância do país era feita através do mar, na beira do mar, porque o ataque é via mar, porque não tinha avião, né? Você só chegava ao Brasil através de barco, através de navio. Então, por isso que tem essa preocupação hoje, né? No lá, as construções militares das vias federais de comunicação e preservação ambiental, né, definidas em lei. Todo um corpo de lei com relação à questão ambiental está lá no artigo 225 e 225 da Constituição, que oportunamente nós faremos, né? Os lagos, rios e quaisquer correntes de água, né, em terrenos de seu domínio que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Isso é o que? Por exemplo, um rio, vamos dizer assim, o rio Paraíba e o rio Capibaribe. O rio Paraíba nasce na Paraíba e termina na Paraíba. Portanto, é um rio que pertence ao estado da Paraíba. Rio Capibaribe nasce em Pernambuco, termina no mar, em Olinda, em Pernambuco, no Recife. Então, ele pertence a Pernambuco. Agora, já o Rio São Francisco nasce lá na Serra da Canastra, em Minas, passa por Bahia, passa por Pernambuco, e por Sergipe e desemboca no mar. Então é um rio que ele pertence ao governo federal. O Rio Amazonas, o Rio Paraguai são rios que também têm influências em outros estados, né, em outros países, são rios da União. Os riachos que banham dentro do mesmo estado pertencem ao estado. Agora aqueles rios que nascem no estado e ultrapassam o outro, pertence já à União, porque a União ela tem que resolver os conflitos, né? Então ela já sabe para si
a responsabilidade dessas coisas, né? As ilhas fluviais e assim, né? Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, terrenos e marinha, porque o mar tem uma importância muito grande. Eu teria que fazer um vídeo só sobre o mar, mas o mar tem mais ou menos assim, tem a praia, né, que a gente chama de plataforma, 200, acho que é 250 milhas, é como se fosse um plano, né? É um platô, né? Ele tem rochas e pedras e vai até. Aí tem as águas profundas e o infinito, né? Então né? Nessa área o país tem que ter um domínio porque é soberania nesses locais, nessa chamada plataforma, né? Dentro das milhas, né? Do país, né? Um navio estrangeiro tem que pedir permissão para navegar, um submarino tem que passar avisando que é um submarino. Agora, nas águas profundas, não, aí é o mundo que controla, é o direito internacional. Agora, um navio passando no território brasileiro tem que, em tese, obedecer às leis brasileiras e assim sucessivamente. As forças, por exemplo, vamos dizer que o governo americano resolve encher um navio de soldados da Marinha Americana ou Marinha Inglesa, eles têm que passar no território brasileiro, eles têm que ter uma autorização, dizer assim, olha, estou passando no território brasileiro, nosso navio está fazendo pesquisa e tal. Não pode simplesmente passar desrespeitando, porque isso é uma questão de soberania. É claro que eu estou falando isso com base no estado que a gente costumava antes do dia 24 de fevereiro desse ano, quando o presidente da Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Porque a invasão da Rússia à Ucrânia, ela anula tudo isso que eu estou falando, porque ele invadiu a soberania de um país sem ser agredido, né? Porque a Ucrânia não ofereceu guerra, não ameaçou, não, ele simplesmente invadiu porque quis invadir e tal. Então ele desrespeita toda essa soberania. E tá a questão de Estado, ela tem que ser questão de soberania, questão de Estado, ela terá que ser rediscutida tão logo esse conflito Ucrânia-Rússia chegue ao fim. Seja através de um acordo, de um cessar-fogo, né, de um acordo entre eles, ou então a partir de quando a Rússia vencer esta guerra, que eu não sei quando, não tem, teoricamente, não tem como a gente dizer que a Ucrânia vencerá, porque o poderio militar da Ucrânia é infinitamente menor do que a Rússia, que o da Rússia. Então acho que o Vladimir Putin pode levar anos, meses nessa guerra, mas ele será o vencedor, porque tecnicamente ele tem 1.200.000 soldados, 900.000 soldados na ativa. A Ucrânia acho que tem 200.000 ou 180.000 em combate, fora os que já morreram. Então a força militar da Ucrânia é muito inferior. Então, em tese, a Rússia será vencedora. Então a gente precisa de abrir esse parênteses para dizer que tudo que eu falo aqui a gente tem que entender o antes da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, porque ele mudou a configuração de Estado. Mas é isso mesmo, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Gente, é de fundamental importância a gente tratar do índio. Porque o índio está lá na Constituição, tem a FUNAI que cuida dos índios, mas o povo brasileiro precisa ter respeito ao índio. Porque o índio, eles foram os primeiros donos desta terra. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles já estavam. A cultura dele, até o território do índio, o índio hoje no Brasil é um documento histórico vivo. A gente precisa de ter esse respeito com o índio. Ah, o índio tem que eu tinha essa teoria, que o índio tinha que ter CPF, que o índio tinha que ter carteira de identidade. Não. A gente precisa de respeitar o índio porque ele faz parte de uma história, um documento vivo da nossa história. Então preciso que a gente tenha um cuidado com o índio, respeito ao índio e que defina essas terras para que eles fiquem lá com os costumes dele, com as famílias dele e que a gente tenha esse respeito pelos nossos índios. Então por isso que a Constituição ela coloca, né, como bem, né, da União as terras pertencentes aos índios. Veja a questão, tem uma decisão no Supremo Tribunal Federal exatamente para decidir a questão do território dos índios. Veja a importância, né, da questão
indigenista, né, do nosso país. A gente precisa de respeitar o índio, ter mais, trazer o índio para conviver conosco, mas de uma maneira que preserve a sua cultura, preserve os seus costumes, preserve o seu território, né, porque abrindo parênteses, né, vocês vão achar isso nos livros de Sérgio Buarque de Holanda, que ele tem uma tese de que os índios, quando os portugueses começaram a falar os jesuítas, né, os padres portugueses que vieram para cá, espanhóis que vieram para cá, catequizar e doutrinar os índios, quando eles falavam de São Tomé, os índios diziam, vovô já conheci, vovô falou desse homem, vovô falava desse homem. Então, presume-se que a teoria, né, de Sérgio Buarque de Holanda é o seguinte, vocês vão achar um dos melhores livros de história do Brasil, que você já deve ter lido e com certeza vão ler um dia, e vão dizer o seguinte, que na terra onde tem Sumé, por exemplo, aqui na Paraíba tem uma terra Sumé, tem São Tomé das Letras em Minas Gerais, foi os locais onde o apóstolo que seguiu Jesus esteve no Brasil, né, e ensinou aos índios a comer, a tratar a mandioca. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram o beiju, já encontraram a tapioca, já encontraram a farinha, e eles afirmavam que aprenderam com Tomé. Então você vê como os índios são importantes. Isso é uma teoria dos maiores historiadores que nós temos no Brasil. Não podemos desprezar a história do índio. Porque veja bem a importância, no tempo de Jesus, há 2022 anos, São Tomé já esteve aqui e ensinou aos índios a viver do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, que é a manipulação, o plantio, o cultivo da mandioca e que gerou essa rica comida que é o beiju, que é a tapioca, que é a nossa farinha. Tão preservada, tão forte, tão importante na cultura, especialmente na cultura nordestina, que tem mais que ficou muito arcaica, no sentido mais português, né? Porque a comida nordestina tem muita ligação com a comida árabe, com a comida gaúcha, a carne seca, por exemplo, a carne de charque, né? O feijão, a farinha, vem do árabe e também vem do nosso índio. Então o nosso índio ele tem esse valor, a gente precisa de ter esse respeito com o índio, não é desprezar o índio como esse governo está fazendo, né? Até agora nós estamos mesmo vendo um desaparecimento, né, de um jornalista, de um indianista, né, lá no mundo da Amazônia. Tomara que ele apareça o mais rápido possível, porque a gente precisa muito preservar, de estudar os nossos índios, né? O parágrafo 1º diz assim, é assegurado nos termos da lei, parágrafo 1º do artigo 20. Hoje só vou falar do artigo 20, viu? Porque é muita coisa. É assegurado nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais e do respectivo território, plataforma continental, mar territorial, zona econômica e tal. Bom, gente, isso aí é o seguinte. O royalty eu não chamo, ele não tem uma característica tributária, tá? Mas o royalty é um benefício que você, por exemplo, descobre uma mina de petróleo no estado de Pernambuco. Não tem, mas suponhamos que tenha. Que se descubra amanhã um petróleo em Pernambuco. A empresa, no caso a Petrobras, ou a empresa que explorará esse poço de petróleo, ela pagará um percentual para o estado de Pernambuco ou para o município onde se localiza essa mina, para que ele possa reparar os estragos que uma empresa de petróleo provoca. Porque uma empresa de petróleo, de certa forma, ela provoca um estrago ao meio ambiente. Então é uma forma de recuperar, de restaurar a situação sine qua non, a situação agora, para quando a extração de petróleo seja efetuada com segurança, mas ela venha a proteger, a refazer, né, e compensar os estragos ambientais que, por acaso, essa mineração provoca, a extração do petróleo provoca. Essa questão, ela era apenas concedida aos estados exploradores de petróleo. Começou na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, na década de 1960, 70, e depois descobriu-se petróleo também em São Paulo, descobriu petróleo no Rio Grande do Norte, petróleo em Sergipe.
Acontece que o governador Sérgio Cabral, que se encontra preso, fez um conchavo com Lula, que Lula inventou essa tal do pré-sal, né? E achou que o pré-sal ia resolver os problemas do petróleo no Brasil, que foi uma promessa de Lula, que infelizmente não se concretizou, porque nós estamos vivendo a maior crise do petróleo hoje, né? Aí eles reformaram a Constituição, criaram uma lei e esse royalty para todos os estados, né? Então o que a Petrobras paga de royalty vai para todos os estados brasileiros. Na verdade, o justo, qual seria o justo? O justo seria que fosse somente para o estado onde tem a mina de petróleo, né? A bacia de Campos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a bacia de São Paulo, o setor, a área petrolífera do Rio Grande do Norte e assim sucessivamente. Mas não, os estados que não têm nada de petróleo recebem o royalties. Isso foi um conchavo político de Sérgio Cabral com Lula para que ele se projetasse sobre o pré-sal, se tornassem os grandes líderes políticos. Então, essa culpa, né, do royalty é uma jogada política do governo Lula com o governador do Rio de Janeiro, que prejudicou demais o Rio de Janeiro. E o pior, né, o governador Sérgio Cabral é tão picareta, ele usou de má fé, que quando ele assinou a lei, ele pediu que o povo fosse à rua protestar contra. Se ele apoiou Lula a votar no Congresso Nacional a lei distribuindo petróleo, o royalty do petróleo para todos os estados e não só para o Rio de Janeiro ou para os países ou para os estados produtores. Então fica aqui, eu vou parando por aqui. Tem o artigo 2º, né? O parágrafo 2º, desculpa. Isso é tudo bem. São áreas de fronteira, tá? As áreas de fronteira com outros países tem que ter um tratamento especial. Então essas terras, elas são da União. As pessoas, para garantir a nossa segurança, 200 quilômetros para lá, 200 quilômetros para cá, porque você está dividindo com outro país, né? Porque tem as divisões de águas, tem as divisões secas, são divisões que são de marcação mesmo, de marco, né? De sinais, aqui pertence a Bolívia, daqui para a direita Brasil, para a esquerda é Bolívia e assim sucessivamente. Tem cidades no meio da cidade, uma cidade é boliviana, outra cidade é brasileira, uma cidade é paraguaia, outra cidade e assim sucessivamente. Então essa questão toda, tá gente? Então os bens da União são bens, né, que precisam ser amparados pela Constituição, porque eles envolvem uma série de processos, né, de administrativos, de como o país, né, se comunica com o resto do mundo, de como o país utiliza dos bens para a sua própria proteção e para o bem comum de todos. Então eu espero que tenha ajudado a vocês aqui nessa leitura, mas eu acho que eu consegui passar de forma clara, né, os objetivos, né? Eu me envolvi bem com relação a essa tese dos índios, perdi muito tempo, perdi não, né? Levei muito tempo dando essas informações sobre os índios, porque eu acho que do Brasil que a gente deve ter respeito é aos nossos índios, né? Porque eles são, como falei, eles são documentos vivos da nossa história. Eles pertenciam, essa terra era dos índios. Eu não quero que volte a ser dos índios, não, pelo amor de Deus. Não estou pregando a volta que os índios voltem a ser como era o Brasil volta a ser antes de 1500. Não, eu estou dizendo que agora que a gente precisa de respeitar os nossos índios e que eles merecem o respeito demais. Então, ok, olha, muito obrigado. Espero que no próximo vídeo nós vamos falar sobre a competência da União, ok? Muito obrigado e até a próxima.